Eu acho que quando se trata realmente de ter cuidado com o custo para um restaurante mais moderado, a- a- não há como escapar de usar, vamos dizer, os óleos, as gorduras mais acessíveis em termos de preço no mercado. O que vai ser importante, como nós falamos já semana passada, e da forma que isso vai ser utilizado, entendeu? Então, geralmente, você percebe que nos restaurantes, isso é por experiência, o cara está lá com a garrafa de óleo e vai jogando da panela, né? Parece que ele tem que se vingar de alguma coisa e vai despejando, enquanto deveria ser uma forma completamente oposta de trabalho. Obviamente que quem vende o óleo quer mais que continue dessa forma. O importante é ele ter um óleo tipo um spray. Esse spray, você vai, portanto, jogando a partícula de óleo por cima da proteína, que vai ou para a panela ou para a grelha. Então, é um processo inverso. Você não vai jogar, você vai colocar todas as suas proteínas em cima numa bancada, uma travessa, e vai, com o spray, como que a gente fala? Não é polvilhar, é jogar por cima da proteína. Então, essa leva a película de gordura que vai estar por cima é o suficiente para poder selar, seja na panela ou seja em cima de uma grelha. Então, de novo, reorganizar o procedimento de trabalho, né? Independentemente da gordura que você vai usar. Se fosse uma gordura mais cara, vai ser a mesma coisa. Quer dizer, hoje nós temos no mercado, mas aí num custo alto, e que é a manteiga de cacau. A manteiga de cacau é extraordinária e ela também requer um processo de uso, um método de uso, né, vamos dizer assim, que é você polvilhar essa manteiga de cacau de novo numa assadeira, que a princípio tem que ser guardada em geladeira, num ambiente frio, e a proteína, ela é como se fosse uma milanesa, ela é passada dentro dessa gordura, dessa manteiga de cacau, e, de novo, você vai com essa proteína por cima da superfície que você vai selar, para selar, portanto, ter a caramelização adequada da sua proteína. Esse spray, você pode usar aquele spray d'água, se o bico não é muito fino, você pode alargar o bico um pouco. Não é complicado, não é? Não é complicado. Eu uso muito eu pessoalmente, com azeite, né? Então, são, tem um sistema de pressão que você vai apertando e o spray, você espalha, portanto, a gordura por cima do alimento, seja um vegetal, seja um legume, seja uma proteína animal, que vai ser usado por um processo de cocção, o sauté, que a gente chama, o grelhar, saltear ou grelhar, né? É interessante a sua pergunta, porque realmente você percebe que a questão do uso é ligada diretamente a um conhecimento profundo de modo de cocção, Uhum. que as pessoas não sabem, não sabem. Tudo é refogar, tudo é refogar. Mas no processo do refogamento, se a gente leva assim no termo português afrancesada, refogar e saltear em uma panela. Você pode refogar suando o teu alimento, quiser, o suar, né, do alimento e permitir que você retira todos os sucos, toda do sistema que a gente chama de exsudação, em francês, exudação, esse elemento vai ser ligeiramente refogado numa temperatura amena que permite que toda a água e o sabor contido dentro desse elemento transgresse dele para a panela. Então, é o contrário, você não tem uma caramelização, você permite que esse sabor transgresse de dentro para fora, para realmente recuperar, vamos dizer, esse suco, ou deixar
compoter, cozinhar devagar junto com os elementos. Então, tudo isso é muita subtilidade que realmente requer uma formação adequada, né? Que, infelizmente, isso não é muitas vezes bem explicado em números de escola, ou enfim, culinária, porque tudo é refogar. No centro da cidade, você tem a Casa do Sabor, se não me engano, o Oficina do Sabor, esqueci o nome. Eles trabalham mais com produto de patisserie, confeitaria, essas coisas todas, e você encontra essa manteiga. Ela não é barata, são potes grandes, mas, de novo, é um produto caro que, se for utilizado com inteligência, ele se torna mais barato que você comprar 10 litros de óleo. Isso é Agora, o chefe, o líder da produção vai ter que realmente fiscalizar e cobrar o trabalho dos seus subalternos para ver se estão fazendo de uma forma adequada, para realmente otimizar o preço de um produto como aquele.